Se fosse perguntado para você qual o seu hino preferido, eu não sei qual que você cantaria. Mas quando nós estamos lá em casa fazendo culto, eu falo para meus filhos, escolha um hino, e às vezes ele demora, eu falo, então vou escolher o meu. Além do céu azul. Além do céu azul. Desde quando me entendo por gente, a gente canta esse hino, além do céu azul. E esse lugar que Jesus foi preparar. Às vezes eu fico pensando, quais serão as nossas últimas palavras? Você já parou para pensar? Eu sei que quando eu estava lá em Chapecó, eu estava passando mal. As minhas últimas palavras, quando minha esposa me viu, eu falei assim, olha, eu estou passando mal. E fui para o banheiro e tive uma hemorragia interna, quase coloquei pela boca todo o sangue que eu tinha no corpo. Mas algumas pessoas no leito da morte têm a última chance de dizer alguma coisa importante da vida. E quanto mais famoso é o moribundo, mais altas são as chances de ter alguém ali do lado tentando gravar hoje, ou tentando ouvir as suas últimas palavras para relatar para os outros. E nós temos aqui algumas pessoas que alcançaram a fama na história. O imperador romano, em 44 a.C., Júlio César, a sua última frase, ele disse para os seus assassinos. Ele foi esfaqueado pelos colegas políticos. E dentre esses colegas políticos estava um chamado Brutus, seu antigo protegido. As pessoas estão rodeadas de mitos, mas dizem que ele falou assim, você também, meu filho. Outros parafrasearam dizendo, até tu, Brutus. Conhece essa frase? Porque Brutus era protegido dele, era amigo íntimo dele. Então ficou famosa essa frase de Júlio César. Calígula, imperador romano também, ele foi morto pelos seus amigos, pelos seus próprios guardas-costas, pela política. E as suas últimas frases, ele gritou, "Tô vivão, eu ainda estou vivo. Ainda estou vivo." O Papa Alexandre VI, no dia 18 de agosto de 1503, ele diz, não sei se foi para Deus ou foi para o diabo, é o que está na biografia dele, diz, ok, eu estou indo, espere apenas um minuto. Jane Austen, em 1817, uma famosa escritora, morreu cedo, com 41 anos. Dizem que foi uma doença renal crônica. E ela disse assim, nada além da morte. E morreu. Ludwig van Beethoven, em 1827, ele disse, aplaudam, amigos, porque a comédia terminou. Leito de morte, últimas palavras. Karl Marx, filósofo e economista, político, em 1888, ele disse, vá embora, últimas palavras são para bobos que nunca disseram o suficiente em vida. E nós temos no Brasil a célebre palavra em 1954, 24 de agosto, de Getúlio Vargas. Antes de suicidar, ele escreveu, eu saio da vida para entrar na história. O que você escreveria como suas últimas palavras? Estamos iniciando uma nova semana, deveríamos fazer uma reflexão da nossa vida, da nossa existência como cristão aqui nesta terra. E eu quero usar as últimas palavras do livro do Apocalipse. João, o evangelista, o apóstolo amado de Jesus Cristo,
Alguns dizem que ele faleceu com 100 anos. Foi um dos mais jovens apóstolos de Jesus. João nasceu em Betsaida, na Galileia. Autor dos 4 evangelhos, conhecido como discípulo que Jesus amava. Foi o único discípulo que não abandonou Jesus mesmo ao pé da cruz. E Jesus o incumbiu de cuidar da sua mãe. João era filho de pescador, Zebedeu e de Salomé. A sua mãe era uma das mulheres que auxiliava quando Jesus passava para com os discípulos, para dar o alimento, para cuidar deles quando eles passavam por sua casa. João era irmão mais velho de Tiago. Como tinham 2 Tiagos, o seu irmão era tido como Tiago o maior. Teve o privilégio de viver ao lado de Jesus e ver grandes milagres, como a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração no monte e a sua agonia no Getsêmani. Viveu mais de 70 anos depois da morte de Jesus Cristo. Esteve em Jerusalém no ano 37, depois esteve no concílio dos apóstolos, em Antioquia, foi perseguido com Pedro, mudou-se para Éfeso em 67, onde viveu o resto da sua vida e onde foi sepultado também. Durante o governo de Domiciano, de 81 a 96, ele foi exilado na ilha de Patmos, em 93 a 97, no mar Egeu, onde escreveu as suas últimas palavras, o derradeiro livro da Bíblia. Nos diz que João morreu de morte natural, provavelmente com 100 anos. O único dos discípulos que não foi martirizado. E nós encontramos no capítulo 22, abra sua Bíblia, no capítulo 22 do livro do Apocalipse, suas últimas palavras, divididas em algumas partes para chamar a nossa atenção. E eu quero tirar dessas últimas palavras de João algumas frases para cunhar a nossa vida no início desta semana, para que fique bem marcado na nossa vida o que Deus espera de mim como o seu filho, como sua filha aqui nesta terra. E vocês sabem que Apocalipse é o livro da revelação. O livro do Apocalipse significa tirar o véu. Apo é tirar, calumna é véu. Outros traduzem como algo escondido e algo revelado. Mas as últimas palavras de João, ele começa o capítulo 22 com palavras de descrições. João agora alcança o ápice da sua comunhão com Cristo Jesus. E ele começa agora a descrever para nós, nas suas últimas palavras, o meu e o seu objetivo de vida como cristão. E ele começa dizendo que foi mostrado para ele um rio da água da vida. João, se você pegar um paralelismo dos seus escritos, você vai encontrar João dizendo que quem tem Cristo Jesus no coração não precisa se preocupar, porque tem vida e vida eterna. Para o apóstolo João, não havia divisão entre estar na terra ou já estar no céu. Se você aceita Cristo, você já tem vida eterna, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dificuldade. Vida eterna em Cristo Jesus. E ele descreve as suas últimas palavras, que esta vida, este rio de água da vida, vinha do trono e do Cordeiro.
de Jesus Cristo. A vida no Cordeiro. E ele, para não deixar preocupado cada um de nós, ele disse que haverá um alimento que irá nos trazer vida, 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 vida e vida. Mês após mês, a sua e a minha refeição pela eternidade já está garantido. Não é bonito isso? O verso 3, ele coloca por terra o resultado do pecado. Nunca mais haverá qualquer tipo de maldição. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, o verso 4. Nunca mais. Você sabe o que significa essa palavra, nunca mais? Nós não podemos vislumbrar a dimensão desta palavra, nunca mais haverá maldição. Porque eu e você somos propriedades de Deus. João descreve aqui de forma tão categórica que o mal não mais tocará naqueles que pertencem a Deus lá no céu. E a partir do verso 6, ele começa agora a chamar a atenção. Primeiro ele descreveu o céu, palavras de descrições, e agora ele muda o seu discurso para palavras de ademoestação, de cuidado, de atenção. Ele diz filhos, e ele diz estas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. Porque tem muita gente aí que não acredita no céu. Tem muita gente aí que acredita de que nós viveremos uma pós-vida, né? E essa pós-vida, alguns irão descer em outro canto. E há pouco tempo atrás eu vi a reportagem desse filme que saiu sobre o Homem de Aço, o novo Superman. Na Bíblia, para cada nome de Deus, ele termina com El. Vocês já notaram na Bíblia? Né? El, Miguel, né? Gabriel, o anjo Gabriel, Ariel, e ali tem, todos terminam com El. Nesse filme, eu não assisti, mas eu vi a reportagem, os personagens principais do filme têm a terminologia El. O pai volta lá da morte para conversar com o filho e diz que o nome dele significa libertador, e dá o nome do camarada lá, do Homem de Aço. E tem até num determinado momento, a pessoa que estava comentando comigo tem uma posição que o camarada fica semelhante à posição de Cristo crucificado na cruz. E as pessoas dizem, esse é o nosso libertador. E aí os jovens vão ao cinema e dizem, não tem nada de mal nesses filmes. Inculcando que nós podemos resolver os nossos problemas aqui nesta terra. O apóstolo João olha para nós e diz assim, estas palavras são fiéis e verdadeiras, porque existe um céu. E é só lá que nunca mais haverá maldição. Só lá. Não há paliativos, queridos. Não há engodos na nossa vida para vivermos neste mundo. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 7, eis que venho sem demora. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. João está nos ademostrando, está chamando a nós. E quando o anjo fala com ele quer adorar o anjo diz, não é comigo não, a adoração é com Deus.
Eu sou apenas assistente desse ministério. Eu sou assistente desta igreja. Deus é que deve estar no centro da nossa vida. Nós, como cristãos, devemos viver diferentes. Não devemos viver com medo das consequências do pecado. Devemos viver pensando no céu. Eu sonho com uma igreja ainda que tem os olhos para as coisas boas, para com o seu próximo. E é tão difícil eu olhar meu próximo e ver coisas boas, porque a maldade paira no meu coração. Hoje eu estava ainda brincando com a sogra do meu filho, e ela disse para o meu filho, ele estava lavando um cachorro, e eu cheguei lá todo vestido, e ela disse assim, Gleidson, molha o seu pai. Molha o seu pai, dá um banho no seu pai, olha, aproveita, ele está bem vestido agora. E ele disse, não, você não conhece meu pai. E ela falou assim, seu filho está com medo de dar um banho em você. Eu falei, você não me conhece. Há maldade nesse meu coração ainda. Eu sou humano. Há maldade. O centro da nossa vida deve ser Deus. Porque se nós ficarmos preocupados com as coisas e com os pecados desse mundo, nós vamos tirar o foco do céu. Adora a Deus, disse o anjo. Deus é o centro desta igreja. O apóstolo João está nos advertindo. Queridos, estamos vivendo num tempo em que as coisas estão aflorando de tal forma que nos chamam a atenção. E aqui ele diz assim, não continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue a praticar a justiça e o santo continua a santificar-se. Uma das piores cenas que eu já vi na minha vida foi lá em Tubarão. Eu estava a 50 metros, um assalto numa joalheria, e você sabe que a gente é curioso, né? E todo mundo começou a acompanhar agora os assaltantes. Olha só que cabeça, 3 rapazes com pistolas automáticas na mão. Foi quando passou 2 guardas municipais de moto e os camaradas disseram assim, olha lá, acabaram de assaltar, estão indo ali. E um guardinha, eu chamo de inexperiente, sem arma nenhuma, pegou a moto, tentou colocar na frente do carro. Foi quando um de dentro do carro disparou 3 tiros. 2 pegou na altura do peito e um entrou aqui. E aquele rapaz caiu perto de nós, estava lá dando os seus últimos suspiros. A polícia foi mobilizada, dentro de 2 horas prenderam o rapaz. Prenderam ali pelo centro mesmo, eles nem se preocuparam em correr, em fugir. E agora um deles estava ali rindo, a televisão filmando, rindo, e ele começou a cantar aquilo que é uma música que eles chamam de rap. Nós aqui estávamos pondo para quebrar, agora vamos chegar na cadeia e vocês vão ver o que vai acontecer lá. O injusto se torna mais injusto. Mas João termina dizendo que vai haver o último remanescente. O justo continue fazendo justiça, na prática da justiça. O santo continue a santificar-se ainda. E ele reitera na sua advertência, na sua atenção, no verso 12, eis que venho sem demora. Não esqueça disso. Mas ele diz, o meu galardão está comigo e eu vou dar. Eu vou dar segundo as suas obras. Que coisa maravilhosa. Nós sabemos que muitas vezes nós trabalhamos o mês todo para receber um salário, que quando passa do dia 5, a gente já está contando os outros 25 para terminar, para receber outro salário, que já foi. Mas Jesus, como é justo, ele fala assim, eu vou dar segundo as suas obras. Que coisa maravilhosa. Que obras são essas?
O justo continue praticando a justiça. O santo continue fazendo a sua santidade. Últimas palavras de João. No verso 14 ele diz: bem-aventurados ou felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Conversão todos os dias. Não devo temer o pecado. Não devo temer o inferno. Eu devo amar mais o céu. Devo amar mais o céu. Devo estar convencido, devo estar ciente na minha fé de que o céu existe. E se o céu existe, eu vou pautar a minha vida de acordo com aquilo que Deus quer. De acordo como cidadão do céu. Eu vou pautar a minha vida de acordo com a vontade de Deus, porque o céu existe. Bem-aventurados, ele diz, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E ele clama, no verso 17, a noiva, a igreja, o Espírito, a noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga que vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça. Graça. A água da vida. E meus queridos, eu amo o apóstolo João. Amo a sua atitude. A sua humildade, porque tem que ser humilde. Ontem nós tivemos uma santa ceia ali na igreja da Praia Comprida. Eu estava falando assim sobre João. João alcançou uma humildade que poucos de nós alcançamos às vezes. De filho do trovão para reclinar a cabeça em Cristo Jesus. E não está escrito em canto nenhum, mas eu acho que por alcançar essa humildade, Jesus lavou primeiro os pés de João. Porque João sempre estava do lado de Jesus. Alcançou uma grande humildade. E as suas últimas palavras, ele colocou para deixar algumas advertências, algumas atenções para nós. E no verso 20, ele diz, aquele que dá testemunho destas coisas, certamente venho sem demora. Qual deveria ser a resposta da igreja? Amém. Amém. A resposta do pastor da esperança deve ser, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Nós não resolveremos todos os nossos problemas aqui nessa terra. Não. Nós não resolveremos. Ontem à noitezinha, o Estevão, filho do nosso colega pastor Marcelo, saiu do hospital. E a semana passada ele caiu de uma escada de 3 metros, deu um traumatismo craniano. E hoje eu olhei lá na mensagem do pastor, o pastor falou assim, nós estamos indo para casa. Houve os cuidados médicos ainda, mas nós estamos indo para casa. Durante esta semana você pode passar qualquer tipo de dificuldade. Você pode até sair do hospital. Mas coloque na sua mente, nós estamos indo para o céu, para casa. Se você está triste, saiba que você está indo para casa. Se você está machucado, saiba que você está indo para o céu. E lá nunca mais vai haver qualquer tipo de maldição. Se você está enfrentando algum tipo de dificuldade, saiba que você está indo para a casa do Pai. Não tire da sua mente o céu. Tenha sempre esta resposta. Amém, vem Senhor Jesus. E quando nós assim o fizermos, nós responderemos de forma favorável a este mundo com as coisas que acontecem. Nós precisamos vencer, mas só poderemos vencer em Cristo Jesus.
Por isso o hino diz assim: queres teu vil pecado vencer? Dá teu coração a Jesus. Queres também seu favor receber? Dá teu coração a Jesus. Vem logo, sem hesitar, vem a Jesus te entregar. Ó, busca em Cristo o perdão e dá-lhe teu coração. 183. Dá teu coração a Jesus. Não gostaria você, nesta noite, no início desta nova semana, já se passaram a primeira semana, já estamos no segundo dia, primeiro dia, estamos no segundo dia. Temos que renovar as nossas forças, a nossa esperança, mas só isso acontecerá quando nós entregarmos o nosso coração. Vamos cantá-lo em pé. 183. Tenhamos em mente que nós não podemos mentir para o nosso Deus. Então, cante comigo de forma toda especial. Queres o teu vil pecado vencer, dá teu coração a Jesus. Queres também seu favor receber, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, vem a Jesus te entregar. Oh, busca em Cristo o perdão e dá-lhe teu coração. Em santidade desejas viver, dá teu coração a Jesus. Queres do Espírito Santo poder, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, vem a Jesus te entregar. Oh, busca Cristo o perdão e dá-lhe teu coração. A tempestades não quer acalmar, dá teu coração a Jesus. Queres as tuas paixões dominar, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, vem a Jesus te entregar. Oh, busca em Cristo o perdão e dá-lhe teu coração. Diz aos amigos, alguém te traiu, dá teu coração a Jesus. Busca amizade de quem te remiu, dá teu coração a Jesus. Vem logo sem hesitar, vem a Jesus te entregar. Oh, busca em Cristo o perdão e dá-lhe teu coração. Amém? Oremos. Pai querido, aqui estão teus filhos que estão nessa trajetória, indo para encontrá-lo nos céus. Por isso, entregamos mais uma vez o nosso coração a Ti, para que nesta semana venhamos vislumbrar pela fé, como João viu, este rio da água da vida, esta árvore da vida, onde iremos nos alimentar para servi-lo e louvar o Teu nome eternamente. Que vivamos uma semana de acordo com a Tua vontade, porque queremos ir para o céu. Se o Senhor reservar a volta do Teu Filho a esta terra durante esta semana,
que nós estejamos prontos com os nossos queridos para morarmos contigo eternamente. Dá-nos esta certeza, como João tinha esta certeza, e que a nossa resposta diante da brevidade da volta do teu Filho amado seja: vem, Senhor Jesus. E em nome dele te pedimos e te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estarei ao final da igreja para cumprimentá-los.